Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo 6, criando o arquivo base.html com CSS pré-definido, curso, né? É o Short Classes, é uma série de vídeos que a ideia é ser vídeos curtos, apesar de não serem tão curtos, mas que vão direto ao ponto, né? Sem entrar muito em teoria, mas como eu não consigo não entrar nada em teoria, até porque muita coisa ficaria meio estranho até explicar, eu tento dar o meu máximo, né? Então, hoje, muita gente talvez não conheça, né, esse arquivo, chama exatamente assim, base.html, em inglês base, né? E tradução literal, né, base, né, ela é como se fosse uma estrutura, é onde vai estar o esqueleto do seu site. Então, por exemplo, claro, com as ferramentas mais avançadas, as linguagens mais avançadas, como o Java e tal, a gente parou também de ter que ficar duplicando página, né? A gente incorporava, por exemplo, cabeçalho, o logo, essas coisas, né? Que é a parte estrutural básica do seu site. Então, o logo vai estar sempre no mesmo lugar. Os links da tela inicial vão estar no mesmo lugar, né? Só varia, de repente, de acordo com algum tipo, é definido um pouco, às vezes, pela permissão, né? Mas, no geral, o Base ele é usado para padronizar, né? E, de uma certa forma, organizar também, mas também otimizar. Vocês vão ver assim, é uma forma muito simples de você gerenciar as páginas. Porque assim, vamos já dar início aqui. Então, eu sou proprietário da empresa Soluções Digitais, é uma MEI, né? E fui idealizadora aí desse projeto e do canal. Tô sendo, enquanto sozinha, mantendo o canal do YouTube. Conforme mencionado, né, essa série Short Classes é para os vídeos serem mais curtos, só, apesar de não serem tanto, porque não consigo ser tão superficial assim. Eu acho que às vezes ser tão superficial você acaba não passando nada, então é melhor nem assistir, né? Mas eu não entro tanto em detalhes. Se bobear, eu falo mais aqui, igual eu tô falando agora. Daqui a durante a aula, tô brincando. Mas vamos lá. O arquivo base, né? Eu não consigo falar base, gente, desculpa. Então ele é sempre o seu esqueleto. Então vamos supor. Qualquer página que você esteja, o seu logo vai estar naquele lugar. Então ele vai para o arquivo base. É tudo que você não... É o que você quiser repetir, né? Na página. Você não... Aí você vai lá, vai criar uma página, cadastrar o usuário. Imagina que toda vez você vai lá, inserir logo, tal. Aí eu tô falando já no código, né? Você criar a tag de imagem, né? Você não precisa. Você só utiliza, né? Como se você se importasse o base, que já vai conter essas informações, então você não precisa ficar repetindo. E o seu site vai ter as informações, a sua página, né, vai ter as informações lá. E tem uma jogada, né, a gente vai olhar aqui, vai entender melhor. Vamos andar aqui. Tá, só questão do CSS pré-definido é que assim, como não é um curso de CSS, eu achei melhor não entrar em detalhes. Porém, eu vou passar rapidamente, né, por eles, até para vocês entenderem mais ou menos. Até para quem não entende de CSS, eu entendo, é normal, tá, gente? Principalmente quem gosta mais de programar back-end, né, que são aplicações e tal. Normalmente não se dá muito bem com front-end, é normal. Aí você tem várias opções, né? A gente pode falar disso outra hora. Vamos seguir aqui. Mas eu vou dar uma explicada por cima, não vou deixar também tão largado, eu não consigo.
Bom, então aqui, né, entendendo a estrutura do arquivo a base HTML, é basicamente assim, é entender só como ele funciona, né, como que ele deve ser escrito para ele ser corretamente interpretado. E veja que ele é um HTML, tá? Porém, a gente está utilizando o que? The Django com Python. Então, eu posso utilizar a linguagem também, né, do The Django no Base, né? Aí começa a ficar interesting. Aí, vamos ver um modelo de arquivo completo do CSS, conforme eu falei. Eu já defini algumas coisas, porém eu peguei de outro projeto, então pode ser que vou ter que ir ajustando aí aos poucos algumas coisas. Aí também vamos ver como utilizar e fazer a importação desse arquivo, né? Como eu falei, vai criar uma tela, você não vai precisar redigitar todo o comando, né, para criar a página, mas você tem que importá-la para a sua página. E isso é feito com uma linha de código. Uma linha parece que é até muito, né? Meia linha de código, ou até menos. É bem fácil. E o exemplo de como utilizar as tags do The Django nas páginas HTML. Então, por que eu chamei tags entre aspas? Porque no HTML a gente já chama de tag, né? Que é aquela o maior e menor. No The Django existe algo parecido, que a gente também chama de tag. Ou, por enquanto, se vocês estiverem confusos, chamem de blocks. As do The Django, tá? E as do HTML continuam sendo tags. Mas mais pra frente vocês vão entender e vai ficar natural. Tags é mais fácil. Mas é por isso que assim, né? Você fala tags do The Django. Se fosse do HTML, nas páginas do HTML. Agora, se eu falar nas tags do HTML, já, né, é curto e você já entendeu direitinho. Aqui eu tenho que explicar que as tags do The Django nas páginas do HTML. É detalhe, mas assim, às vezes você pode confundir, né? Bom, gente, então, passo a passo, vamos lá primeiro. Abrir a ideia de desenvolvimento. Bom, se estão seguindo, vão saber, se não é o Atom que eu estou utilizando. Eu lembro que na época foi um dos sugeridos e eu gostei. Eu testei 2 e não gostei, e esse eu gostei. Então a gente vai abrir, né? A ideia já está aberta no meu caso aqui, e acessar o diretório templates do projeto. Então, como trata-se, né, de um arquivo, digamos, global, né, que várias páginas vão utilizá-lo, fica dentro da página do projeto. Então, o templates do projeto, ele só vai conter as páginas HTML relacionadas a, por exemplo, login, logout, coisas do tipo, relacionadas ao projeto mesmo, de forma geral, sabe? É muito difícil você ter páginas soltas que não tem nada a ver com o projeto dentro do template do projeto. Eu tô querendo deixar bem claro que assim, são diretórios diferentes, né? Tem o diretório templates da aplicação. E por isso que é sugerido, né? E eu acho também, me sugiro e recomendo, né? Defendo essa ideia de que é o ideal você criar por aplicações, né? Você separar os assuntos. Quando a gente fala de orientação a objetos, é exatamente isso. Gerenciamento de objetos. Não é isso que diz, orientação a objetos. É o nome da metodologia. Mas quando eu disse, aí eu falei controlar objetos. É porque com o objeto o que você faz? Você cria, você deleta, você edita, você exclui, né? Então, são ações. Então, por que eu vou misturar ações do usuário com ações de um fornecedor, com ações de um cliente? Vai virar uma bagunça, ninguém vai conseguir entender depois. Mas, enfim,
Então, vamos aí abrir a ideia de desenvolvimento e vamos acessar o diretório templates do projeto e não da aplicação, tá? Lembrando que você a gente não se cria, não é comum criar páginas dentro desse diretório templates do projeto, justamente porque é do projeto e aí para não virar bagunça, né, de outra aplicação e tal. Então, vamos supor, login, aí sim, pode ser dentro do projeto. Aí agora a gente vai fazer aí o base também dentro de projeto, do template do projeto, porque o base a gente vai usar para tudo, né, digamos. Então é o que faz para vocês entenderem, né, por que tô colocando lá. Como eu falei, eu não gosto de passar informação superficial. Bom, então dentro do diretório templates do projeto, vamos clicar com o botão direito, opção criar novo arquivo em português ou create new file em inglês e certificar de usar esse nome. Como eu mencionei, existem coisas, né, acho que até já viram uma coisa meio que padrão para outras coisas, outras linguagens também, mas no Python tem muita coisa que é meio que padrão o nome, até nos sites de busca, sabe? Então quando eu falo base.html, o pessoal já sabe do que eu tô falando. E podia se chamar outro nome, que você pode ter mais de um outro base. Então, bom, vamos continuar, eu já queria atropelar. E vamos incluir as tags do Django aqui novamente, né? Como eu falei, chamado tags do Django. Vocês vão entender depois. Aí, quando, né? E como utilizá-los, não coloquei o como, mas também. E quais as vantagens e desvantagens. Vamos fazer a inclusão também da tag apontando para esse CSS que eu já preenchi, que eu já cadastrei. E vamos incluir o arquivo base na página inicial do teste. Quando eu falo incluir, seria como se fosse herdar realmente ele é a base, entende? Ele na verdade é a página HTML. Aí o que acontece? Então, vamos pensar assim, viu? Então, ó, fiz um desenho rápido aqui, deixa eu aumentar. Aqui, deixa eu mudar aqui a cor para não misturar. Melhor, gente, desculpa, era que tá mais rápido. Então, assim, não se atentem aqui, tá? Foi onde eu achei só para fazer o desenho. Então, o HTML o arquivo HTML, que seria o que? A página que você está vendo ali na tela, tá? Esquece linguagem, esquece tudo. Você está vendo HTML ali no Google, ou no browser, né? Do Google. Desculpa. O que acontece? Esse arquivo só vai ser interpretado pelo browser se ele for em HTML. Teve uma época que existia a linguagem HTML. E aí, por exemplo, para cada browser se funcionava assim de um jeito. Eu não sei se ainda tem isso, tá? Eu acho que o HTML5 veio para acabar com isso. Eu não tenho certeza. Mas assim, para vocês entenderem, né? Caso vocês vejam diferente. Então é um arquivo HTML. Que ele vai o que? Interpretar o que? Tags. O que as tags são? Texto, vídeo, se tiver, né? Imagens, figura, posicionamento, acabou. Para ele é assim. O que você quer que eu desenhe? É como se fosse assim, né? E aí você, com as tags, em teoria, você desenhou o site. O base, ele vai estar sempre aqui, ó, como se fosse na base mesmo do HTML. E aí,
Depois eu coloquei aqui X página HTML, porque pode, né, ter N, né, no caso, X ou N, enfim. Eu quis dizer assim, com qualquer página ou quantas páginas HTML você quiser ter, sem alterar nada no base. E o que é não alterar nada? Um logo, a base lá de cima, por exemplo, com os links, de repente um rodapé com uma frase que é fixa. Imagina se você vai fazer isso em todas as páginas. Não, você faz aonde? No Base. Então o Base ele faz o quê? Quais as informações que estão fixas no Base? Essas, então ele faz pá. Então o que é fixo ele vai colocar. O que varia? Varia isso e isso. Aí ele vai lá, vai reajustar, não sei o que. E no final vai ser um HTML. Seja ele ajustado, né, ou não. E o base sempre por trás. Porque senão... então assim, isso é algo... Foi algo sensacional, né? E, como eu falei, existem linguagens mais avançadas também de web. Mas a forma como o Python organizou e foi, né, desenhada, e eu achei sensacional, assim. Eu não sei se ficou claro, a gente vai ver o exemplo depois e vocês vão avaliar, mas eu acho assim, quando eu vi a primeira vez eu até desacreditei que aquilo existia, por exemplo. Bom, aí no arquivo, né, vamos incluir algumas tags, eu vou mostrar para vocês. E, claro, né, utilizando essas tags do Django para a gente poder ver as vantagens e desvantagens. Assim, isso aqui tinha que estar lá para cima, né? Incluir a tag apontando para o CSS. Então, tudo que se trata de JavaScript e CSS, né, que é a parte de layout, tem que ser incluído dentro do head, né, que seria do cabeçalho do arquivo HTML. Aqui não é diferente, tem que ser igual, tá? Então, quando eu falo aqui só essa tag apontando, é porque a forma de apontar é diferente. Agora no Python com o Django, né? Você não... Antigamente você tinha HTML e você tinha os arquivos todos da mesma pasta e você apontava. E agora não é mais assim, né? Eu digo do arquivo CSS. Então, mas existe a forma mágica do Python que também facilita essa parte. E aí a gente vai incluir seria talvez incorporar, né, estender, não sei, na página, o Base para ver, né, ela funcionando. A gente pode até testar sem estender e estendendo para ver a diferença. Aqui era só o desenho, então aí a gente roda a aplicação e, se possível, né, se der tempo, a gente faz os testes. Bom, só com a configuração, não vou deixar para o final, não. Então, assim, o arquivo Base, ele ajuda e muito na dinâmica das páginas, na escrita dos códigos e padronização. Lembrar de sempre usar o nome que será incluído na página. Eu já explico para vocês. Na página HTML, apenas inclua percentual, chave tens, fora, né, não como texto, né, mas uma palavra literal, né, tudo que é fora de parênteses, assim, digamos, quando a gente fala literal, seria isso, né? Ele entende o que é extends, mas se eu não colocar o base HTML entre parênteses, ele não sabe o que é, por exemplo. É a forma da escrita, tá? É como se você estivesse falando assim, olha, estenda, né? Ou seja, traz o base para mim também, né? Incorpore. Então, vamos lá. Na página HTML, quando você inclui assim, né? Você não tá se referindo no arquivo base, porque eu tô te falando que o nome dele é base, tá? O arquivo ele tem que existir. E por isso que existe o padrão, porque ele vai buscar onde? Na pasta templates do diretório. Não que ele vai buscar o base, ele vai buscar o que você colocar aqui, porque às vezes vai que você quer criar um base 2, por exemplo, né?
ele vai entender. Lógico, tem que colocar o extend base 2. Só que como que ele sabe aonde que está o base? É porque é padronizado para ele, quando você falar o extends, ele ir lá dentro da pasta do projeto, tá? E só mencionei aqui que tem que estar entre parênteses o nome do arquivo, tá? E é o mesmo nome do arquivo que tiver em templates. Bom, aí eu vou mostrar rapidinho aqui. A função vai ser a mesma, tá? Home, a variável, né? Que é um texto. E eu vou deixar as coisas do jeito que estão, pra gente não se confundir muito, né? Já tá acrescentando conhecimento. Primeiro vamos falar aqui, ó, do arquivo home, né? Isso era como estava antes. Eu não lembro aqui, acho que não tinha nem nada. É um modelo, né, de um HTML padrão, certo? Então, HTML, fecha HTML, bora, beleza. Expliquei que quando a gente fala de variável, né, e passar para a página, para o HTML, você passa dentro das chaves, né, sem parênteses, sem nada, e só o nome da variável. Se eu fizer isso aqui, ele acha que é texto, tá? Então, é o nome da variável que vem lá da chamada da sua função. No caso, que seria aqui da views, ó. Então, ó, atribui esse valor para variável, passa a variável, só que ela passa para, como se fosse assim, a variável chamada texto dentro de home, que eu fiz de propósito, lembra? Para vocês verem que aqui é o texto. Se eu colocar aqui o nome, como que é o nome? Variável, ele não entende, porque o variável, ó, eu tô passando aqui, a partir do momento que eu associei para ele, a variável morreu, em termos, né, de utilização, tempo de vida. O home atual ficou dessa forma. A gente tem que falar do base agora. Então, o base old que eu chamei aqui, que eu fiz primeiro, para tentar ir mais rápido a aula, né? Então, ó, um HTML normal, não tem tag diferente nenhuma, tá tudo certo. A única coisa que mudou é aqui, tá? É uma div com uma classe, com um parágrafo, outra div com um título, é isso. Ou seja, ele vai pegar isso aqui, né, e usar como padrão. Aí você vai se perguntar assim, ué, mas ele vai duplicar, né? Porque vão ser duas páginas HTML. Não. Aí aqui tá. Olha que bacana. Isso. Ai, gente, desculpa. Olha que olha que bacana. Ai, a rua fazendo barba. Então, gente, eu vou deixar esse pro como fala? Pros cortes lá. Parte engraçada, já ficou até sem graça. Bom, aí a única coisa aqui diferente é a forma de você apontar o arquivo pro arquivo CSS, né? Só que aqui o que eu já quis deixar aqui, porque é uma informação meio relevante, né? Antigamente, se você falava C, dois pontos, barra, teste 2, entende? Eu não quis deixar assim, porque é feio. É para vocês já irem se acostumando. Olha como é simples. Então, olha só, é uma página simples, HTML pura, porém, apenas com isso aqui. E aqui em nenhum lugar, faltou. Ele não vai funcionar assim, eu teria que colocar isso aqui, ó. Aqui a gente não vai abrir essa página. Colocar, lembra do static? Quando usa, tem que fazer assim, load static. Aí funcionaria. É que a gente não vai usar, ele tá hoje.
mas é assim que aponta. Então, lembra, apontei para o static, ele já sabe qual é o meu diretório. Aí dentro de static, ele vai dentro de CSS, ele sabe que é um diretório, porque não tem extensão, barra, e aí ele pega isso aqui e sabe que é o nome do arquivo. Vem aqui e vê as definições, né, da página, certo? E aí, como que ficaria agora o base final? O que que muda? Então, novamente, né, o load static, por conta daqui, da onde está o main, CSS. Aí, é assim, ó, pensa assim, do mesmo jeito que tem os blocos HTML, né, o head, tem o bloco pro The Django. A diferença é que o bloco do The Django ele é infinito e além isso. E você pode criar muitos. E peraí, gente. Gente, eu tive que editar esse vídeo porque tive problemas técnicos aqui com a minha risada. Então, assim, temos a tag, né, HTML, assim como temos a tag do The Django, que ele chama como block, ou seja, de bloco, e head, que seria o mesmo nome aqui. Eu poderia chamar aqui bloco, aí o block tem que ser block, né, porque também ele não é tão esperto, mas eu poderia chamar de block mamãe, entendeu? Ele entendeu essa que eu estou falando para vocês, que assim, é infinito a forma que você pode utilizar, tá? Desculpa. Agora vamos lá, já explico dos outros blocos, o que é importante vocês saberem. Então assim, a ideia do base é você não ficar repetindo o código de coisa que vai ser fixa sempre nas páginas, como normalmente os links, contato, logo, essas coisas, né? Então, se a vontade de utilizar o base é essa, eu tenho que fazer essa utilidade, certo? Então, por exemplo, imagina que o block head ele é fixo, certo? Ou seja, o que eu tenho no block head? Isso aqui é padrão, que é a questão da linguagem e tal. Esse aqui é para ele poder ser adaptável ao mobile, certo? E esse aqui é um link apontando para um arquivo CSS local. Muitas páginas apontam para arquivos externos, inclusive. Então é isso que eu tenho no meu head. Eu não quero ficar repetindo isso aqui toda vez, certo? Então eu não preciso. Não preciso nem digitar o block head, sabe? Ele já sabe que é para usar esse aqui, pronto. Mas o título é diferente. O que eu faço? Eu crio um bloco título, title, coloco o nome da minha página, end block, pronto. Então assim, a página que não tiver, aí por exemplo, vamos supor que você não quer deixar a página inicial, no caso quando não tiver, né, definido um título, coloca assim, página sigla, por exemplo. Entende? Então, se nas minhas páginas aqui, né, por exemplo, aqui do home, eu não defini o title, então ele vai assumir o que? Esse cara aqui. A partir do momento que eu vier aí, tem que ser antes, tá, gente? Aí essa questão da ordem também, né, tem que... Então aqui, ó, o head começa aqui e termina aqui. O body começa aqui. Peraí, que esse aqui é o... não, tá certo. Eu já explico pra vocês porque tá assim, tá? O que eu vou fazer aqui? O title. Então eu venho aqui, block, título, né? Toda vez que eu abro, eu já gosto de fechar. E o end block é tudo junto, tá?
Aí a tag é igual, né? Vamos colocar HTML. Então eu vou colocar a página inicial. Aí em teoria, né? Não, é isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai sobrepor apenas este bloco, né? Aqui, ó. E vai mudar o nome do título. Por isso que, por exemplo, o block head quase a gente não repete. Porque eu vou ficar repetindo para que isso não vou mudar nada, né? E aí, vamos lá. Por que que o body, né, do HTML tá aqui? Eu tenho divs e o block body tá aqui, que seria o corpo realmente da página, né? A gente tem, né, no caso aqui a página HTML, mas eu digo assim, ó, pro The Django o corpo começa aqui, entende? Vamos lá. Por quê? Porque esses aqui eu quero que ele repete. Essa aqui é minha div que vão ter os links. Então, se eu colocar aqui, ele vai ser sempre igual para todos e vai atrapalhar a minha página, na verdade. Porque tá definidas outras configurações e tal. Mas isso é de menos, né? Falei brincando. Mas eu quis dizer assim, eu quero um topo fixo, eu quero um logo, eu quero... Entende? Esse título eu quero que seja fixo. Não é o caso, né? Normalmente tem um título grande fixo, mas é pra gente ver, né? A diferença. E aí, como eu falei, ó, block test. E aí, um end block, né? Ou seja, eu posso colocar o nome que eu quiser no meu bloco. E aí depois fecha o body e fecha o HTML. O corpo todo do e-mail no HTML é aqui que vai. Você não precisa fazer mais nada, a não ser o título, no caso você queira alterar. Então vem aqui, né? Antes como que era secão. E aí aqui eu dou um extend, altero o título, coloco, eu tenho que colocar o nome do bloco, senão ele não vai criar. Ele vai criar só o que é padrão que tá lá no base, tá? E aí ele pega aqui o container, que é uma classe, né? É um outro título. E aí aqui é o texto, que é o que vem lá da função, né? Aí você imagina, por exemplo, que você queira ter algo variável, como se fosse um contato por telefone, né? Do aplicativo lá. Em algumas páginas você quer e outras não. Como você faria? Você viria aqui, por exemplo, colocaria como ela não vai ser fixa, mas ao mesmo tempo é um bloco, ela não vai ser fixa, mas ela é um bloco, certo? Eu colocaria antes do body, tá? Apesar que ela pode ficar dentro também, mas enfim, eu acho que isso é quase o de menos. Aí vai mais em relação ao CSS, talvez. Eu criaria aqui ó, block então aí é para adicionar, né, qualquer bloco ou um novo bloco, por exemplo, no caso do que eu falei do contato, né? Não é todas as páginas. Então assim, quando você tem uma situação que a maioria não tem, não coloque no base, né? Se for bem específico da página, você pode colocar direto na página. Agora, o base é o que é mais estático, porém os blocos são as partes que variam, certo? Um texto, um link e etc. Então eu tenho lá o menu
né, do contato, só que eu não quero que ele apareça em todas as páginas. Na página inicial eu quero, mas nas outras não. Ou em uma ou outra não. Então eu crio um bloco contato aqui, para não colocar nome de, né? E veja que não é string, né? Não é um texto, não está entre. Coloco um end block, certo? E então tem duas opções. Aí tem que ver, aí já é coisa minha, gente. É avaliação, eu chamo que é avaliação de processamento, de tempo de processamento, porque, né, eu sou arquiteta de software e uma das coisas que é minha missão, digamos assim, é relacionada a tempo. Então pense assim, eu vou ter mais páginas que tenham contato ou menos, né? Porque aí você decide o que na minha opinião seria o melhor. Porque se eu tiver mais com contato e não tiver no base, eu vou ter que fazer nas outras. Agora, se tem, aí agora a maioria tem, né? Eu coloco esse bloco e coloco ele ali, e é a maioria. O que vai mudar? Na que eu não quiser, né? O bloco do contato, eu simplesmente coloco ele dessa forma, exatamente assim, vazio. O que ele faz? Ele vai sobrepor. Então a página sobrepõe o que está aqui, certo? Claro, dentro do bloco, tá? Por isso que eu falei, você tem que avaliar a questão de performance, né? Tempo e essas coisas. Ah, não, é só um ou outro que não vai ter. Não, então não vale a pena realmente você criar em todas as páginas. É mais fácil você tirar da página que você não quer. Não sei se vocês entenderam a diferença, né? Talvez aí a gente testando fique mais fácil de entender. Bom, agora vamos validar. Ele já está aqui no ar já abriu. É isso, gente. Daí né, tem mil coisas. Eu não quero, é que eu falei, eu falo demais, deve ter passado tempo. E a ideia é que aqui vão ficar os links, né? Pode ter um texto essencial, vou colocar um logo e aí próxima aula a gente vai falar de formulários de cadastro, etc. Tá legal? Bom, vou encerrando por aqui. Espero que tenham gostado e continuem voltando. Comentem, curtam, compartilhem. E é isso. Mais um vídeo 6, criando o arquivo base.html do curso Short Classes Python com The Django, Grupo Seagull. Nos vemos até a próxima. Até lá.